Olá, casais! Sejam muito bem-vindos ao canal Casais à Mesa. Eu sou a Eliane do Aldo. Eu sou o Aldo da Eliane. E eu gostaria de saber se você já curtiu, compartilhou o vídeo anterior com outras pessoas. Se você não fez, faça, que isso é muito importante para nós. Isso aí. E nós vamos agora para o segundo vídeo, para a segunda parte dessa série sobre uma só carne. O texto que nós iremos utilizar é Gênesis 2, 21 ao 23, que diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma só mulher e levou até ele. Esse texto, quantas vezes nós pensamos, né, Eliane? Quanto ele é verdadeiro e quanto ele é alegórico, né? Quanto imaginar, né, que Deus fez Adão adormecer e da costela de Adão ele fez Eva. Isso é muito louco se a gente pensar isso, né, Eliane? Exatamente. Mas isso aqui, ele fala algo que é muito importante para nós. Olha só, Eva, na condição de mulher, ela não foi criada do pó como Adão. Não, ela foi criada da própria parte do homem, de Adão, através de uma intervenção de Deus, uma intervenção divina. Então, Deus não criou uma nova criatura, ele revelou através de Eva uma unidade que já existia dentro dele. Então, na essência, Eva foi criada do homem. Então, isso mostra que existe uma unidade do corpo, na alma, no espírito, que já foi gerada muito antes do que Eva fosse uma pessoa individual ou que tivesse nascido de uma forma diferente de Adão. Ela nasceu diretamente de Adão. Isso é muito importante. Por quê? Porque para Deus, quando ele olhava Adão e Eva, eles eram diferentes, mas não eram estranhos. Eles têm a mesma essência e eles têm a mesma origem. E por isso eles têm que cumprir o mesmo propósito dentro do casamento. Isso é muito importante para você entender, para você casal entender que o homem e a mulher, quando eles se casam, existe um projeto que foi feito e desejado e sonhado por Deus muito antes de você conhecer a tua esposa conhecer você. Isso já vem do Senhor e tem a mesma essência. Então, embora vocês sejam diferentes, que a gente falou no outro vídeo, vocês têm a mesma essência do Espírito, né? Ser uma só carne não é uma fusão de personalidade, não é isso. Não significa que o casal não possa ter gostos diferentes, entendimentos, pontos de vista diferentes. Pelo contrário, uma só carne é reconhecer que os dois têm a mesma origem espiritual e comum, que é o nosso Senhor. E para isso, nós vamos usar um outro texto para a gente estabelecer esse conceito de maneira muito prática. O texto está em Efésios 5, 28 ao 29, que diz assim: Assim também o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Eliane, você já viu alguma pessoa, ela mesma bater nela mesma? É muito difícil você ver isso, não é? Isso. Às vezes não é só agressão física, né? Mas é agressão emocional, agressão verbal. Ou ausência. Ou ausência, né? Indiferença, tudo isso ele entra nesse tipo de agressão que nós estamos falando. Exatamente. Então, quando você fala, esse texto de Efésios está dizendo que o homem não pode fazer isso, mas não é só o homem, a mulher também não pode fazer isso, né? Não tem como nós vivemos uma só carne onde eu distrato a minha parte, né? Ou eu sou ausente da outra parte, porque o grande problema não é isso que a Eliane falou, não é só você ter a questão da prática da violência emocional, física, isso está errado, mas a ausência ela é tão ruim quanto a violência. Quantos homens, quantas mulheres, eles têm vivido mais para eles do que para o casamento? Quantos filhos ficam esperando seus pais voltarem para casa, quando na verdade eles estão ocupados demais em conquistar aquilo lá fora que não faz sentido para eles? Entenda que se o teu plano, a tua origem, o teu propósito veio de Deus, Ele é fiel para cumprir isso na tua vida. Não é o seu trabalho, não é a força das suas mãos que vai gerar aquilo que somente Ele pode gerar. Nós costumamos dizer uma frase aqui, que nós sempre falamos assim, que nenhum sucesso do mundo justifica o fracasso de um lar. Então talvez homem, talvez você mulher, pudesse apresentar para mim e para Eliane uma série de coisas que vocês conquistaram. Isso é muito bom. Casas, carros, terreno, dinheiro, isso é muito bom. Porém, se a tua casa
for uma casa triste, uma casa abandonada de espírito, uma casa onde seus filhos estão mais sendo cuidados pela rede social do que por vocês, eu lamento dizer para vocês, mas vocês vivem um fracasso. E para Deus não há sucesso maior do que nós tivemos primeiro esse sucesso aonde? No nosso casamento. Por isso esse conceito de ser uma só carne é tão importante para mim e para você. Por isso que é tão importante que você possa estabelecer dentro do teu casamento, porque é esse entendimento, é só através desse entendimento que nós vamos gerar esse conceito de uma só carne, não é, Helena? Isso mesmo. Quando fala ossos dos meus ossos, fala muito mais, além da definição da estrutura física e moral. Ela fala de essência. Você, casal, você tem vivido essa essência no seu casamento, no seu dia a dia? Ser uma só carne? Como que está por aí? Você tem tido cuidado, o amor, o respeito, a validação, o perdão como algo diário no teu casamento? Isso significa que você tem cuidado da sua própria carne. Quando a tua esposa, quando o teu marido, eles são cuidados dessa maneira, no corpo, na alma, no espírito, realmente você tem vivido o conceito de uma só carne. Caso contrário, nós convidamos você, marido, convidamos você, esposa, a colocar em prática a partir de hoje. Você pode nos procurar, você pode tirar suas dúvidas, de repente até marcar uma sessão com a gente, para que a gente possa falar sobre esse conceito e entender como nós podemos auxiliar você dentro do teu casamento. Porque esse cuidado é o que vai fazer a cada vez mais o seu casamento seja duradouro e principalmente, que ele seja por toda a vida. Caso contrário, talvez ele não dure um mês, talvez ele dure 6 meses ou alguns anos. Mas o fim dele é sempre que ele vai acabar se separando. Por quê? Porque uma só carne, quando ele não é praticado, ele já está definindo o destino de um casamento. São 2 carnes, quando na verdade nós deveríamos ser uma só carne, não é? Isso mesmo, já há uma separação aí, né? Isso aí. Nós esperamos você no nosso próximo vídeo, espero que você tenha aprendido conosco sobre esse segundo vídeo, sobre uma só carne, e nós esperamos você no próximo vídeo para que você possa estar conosco aprendendo sobre essa série. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Isso aí, um grande abraço. Até depois.